vamos conversar um pouco sobre água, né? Afinal de contas, estamos num lugar com água em grande quantidade e uma natureza exuberante. Então, a ideia dessa tarde é da gente conversar um pouco sobre isso, né? Sobre natureza, sobre água e onde é que a gente se insere entre esses temas. Eu elaborei aqui um roteiro, né? E a gente vai dividir essa tarde, esse momento aqui com vocês, em três. Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre a água em cada um de nós, né? Que cuidados a gente tem com a nossa saúde e qual é a parte da água em relação a isso. Vamos falar também da água no ambiente. Aqui em Nazaré Paulista é muito importante, né? É impossível esquecer da presença da água aqui. E também as ameaças que a água vem sofrendo, não só aqui em Nazaré Paulista, mas no mundo todo, que também acaba sendo uma ameaça à vida, porque não existe vida sem água, não existe a nossa vida sem água. Então a gente precisa cuidar para que a nossa vida também esteja conservada, esteja preservada, né? Bom, primeiro a questão da água em cada um de nós, né? A gente tem aqui garrafinhas de água, a gente sempre se preocupa quando chega nos lugares para saber se tem água, né? E existem muitas histórias por aí sobre a necessidade que a gente tem de beber água, né? O que vocês já ouviram falar sobre isso? Né? De quantos litros de água precisa tomar por dia? Alguém já ouviu falar alguma coisa? 5 copos de água de 300 ml, 4 a 5 copos ou é mais? Então, existem várias pessoas, né, falando, a gente entra no Google, dá um Google sobre isso, aparecem várias instruções. Existe uma orientação da Organização Mundial da Saúde que a gente deve ingerir mais ou menos 2 litros de água por dia, mas isso varia demais de uma pessoa para outra. Né? Se é um atleta, por exemplo, uma pessoa que faz muita atividade física, sobretudo ao ar livre, ela vai precisar muito mais do que 2 litros de água, porque ela vai transpirar muito, vai perder muitos líquidos. Né? Isso depende também da estrutura corporal, se é uma pessoa pequena, uma pessoa média, uma pessoa grande, existem diferentes necessidades de água. Então, essa orientação geral, né, de 2 litros por dia, ela é importante que a gente leve em consideração, mas também a gente tem que olhar os nossos hábitos, a nossa estrutura corporal, né? Se a gente fala muito, a gente precisa beber mais água, se a gente não fala tanto, precisa menos, a atividade física que realiza todos os dias, enfim, tudo isso precisa ser levado em conta, né? No nosso corpo, eu trouxe essa imagem só para a gente refletir o quanto é importante, né, pessoal? E quanto é importante também a gente cuidar da água, porque ela está presente no nosso corpo numa proporção muito grande. Quando a gente é criança, mais de 70% do peso corporal é referente à água, e isso depois vai diminuindo com o tempo, né? Quando a gente chega lá mais ou menos perto dos 50 anos, a gente está com aproximadamente 50% do peso corporal constituído de água, mas ainda assim é bastante coisa, né? E ela está presente em todos os tecidos, né? A água ela está presente no nosso corpo, dentro de cada uma das nossas células, e isso varia um pouquinho de um tecido para o outro. Então, por exemplo, o cérebro, 75% deste órgão é composto de água. Né? Se a gente pegar um cérebro humano, colocar na balança, 75% daquela massa cerebral é água. O coração também, 75%, pulmões, 86%, fígado, rins, a mesma proporção, as articulações, os ossos têm bastante água também, o sangue, a pele e os músculos, né? Então, o quanto é importante e necessário também a gente olhar para a qualidade da água que a gente bebe. Né? Quando a gente, hoje de manhã, estivemos na represa, vimos toda aquela água, aquela natureza em volta protegendo a água, e assim, eu falo com segurança que essa água daqui de Nazaré Paulista, essa água do Sistema Cantareira, ela é a melhor água que chega em São Paulo para abastecer a sociedade, né, paulista e dos municípios da região metropolitana. E isso é muito importante, gente, porque gasta-se muito dinheiro com o tratamento de água para ela chegar nas residências. Quanto
pior for a qualidade da água, do sistema de abastecimento, maior é o dinheiro gasto com o tratamento e distribuição dessa água. Mesmo sendo de boa qualidade, como essa água do Cantareira, ela também precisa receber tratamento, porque a água precisa ser clorada, ela precisa receber flúor, né, que é uma dose pequenininha, mas super importante na prevenção de cárie dentária. Então, mesmo sendo uma água de qualidade muito boa, ela vai receber tratamento antes de ser distribuída. E a gente precisa olhar também para o uso doméstico que a gente faz com a água, né? Por mais que a gente tenha esse cuidado de estar sempre bebendo uma água boa, de qualidade, uma água potável, limpa, tratada, a gente não tem como devolver de novo para o ambiente a água limpa da mesma forma que ela entra no nosso corpo. Não existe isso, né? Nenhum animal na natureza, incluindo o ser humano, consegue devolver água limpa de novo para a natureza. A gente elimina a água do nosso corpo através do suor, através de gotículas de saliva, através da lágrima, através de fezes e urina. Nenhuma dessas formas de eliminação de água coloca novamente no ambiente a água limpa. Então é importante a gente pensar nisso, né? Por que hoje existem tantas pessoas no mundo que não têm acesso à água? Será que a água diminuiu? Será que a quantidade de água que tem no planeta ela foi diminuindo ao longo do tempo? Ou será que a quantidade, né, a proporção de seres humanos é que foi aumentando muito? Considerando que a gente não devolve água limpa para o ambiente, isso é uma questão a se pensar, né? Essa imagem, gente, é sobre isso, né? A água que queremos ter nas nossas casas, que queremos consumir, e a água que a gente descarta no meio ambiente. Então, de uma forma bem simples, né? Funciona assim, a gente tem aqui o leito de um rio, né? O rio está descendo aqui na imagem. Então, aqui em cima nós temos a captação de água. Então, o município capta a água, trata, né? Aqui nós temos uma ETA, Estação de Tratamento de Água. Essa água é tratada, clorada, recebe flúor, né? E aí ela vai para um reservatório e a partir desse reservatório começa a distribuição. A água vai sendo distribuída para os usuários todos, que podem ser indústria, comércio, hospitais, casas, né? Residências das pessoas. E todos esses consumidores de água, todas essas pessoas e instituições que recebem água, vão devolver água suja para o ambiente, vão devolver água poluída. E aí a gente precisa ter um outro equipamento super importante, tanto quanto aquele primeiro, que é a estação de tratamento de esgoto. O correto é que todos esses usuários da água, né, tenham ligação com a rede de esgoto, para que essa água contaminada, essa água usada, suja, passe pela estação de tratamento antes dessa água voltar para o manancial, antes dessa água voltar para o rio. Infelizmente, não é bem assim que acontece na maioria dos municípios brasileiros, na grande maioria dos municípios brasileiros. E até é importante falar que em países desenvolvidos, a lógica é contrária a essa daqui. Eles primeiro lançam o esgoto e captam depois. É como se a gente trocasse esses equipamentos aqui de posição, tá? Então, o rio está correndo aqui para baixo, aqui nós temos a cidade. Então, a cidade primeiro lança o esgoto e depois ela capta a água para distribuir, para tratar e distribuir para a população. Essa é a lógica correta, na verdade, porque se a gente pensar que mais para baixo aqui no rio tem um outro município, né, o correto é que a gente receba, que quem está no próximo município receba água de qualidade, né, receba uma água limpa e use a mesma lógica. Primeiro lança o esgoto tratado e depois faz a captação. Aqui no Brasil funciona nesse formato que a gente está mostrando aqui para vocês. E com um agravante de nem todos os municípios terem a estação de tratamento de esgoto tratando
toda a proporção de esgoto que é gerada no município, né? 100% do esgoto que é gerado no município. Ou seja, a próxima cidade ali, a jusante no Rio, que se vire, né? Que lute para captar a água, tratar da melhor maneira possível e distribuir para a sua população. Então é uma lógica um tanto perversa, mas que a gente aos poucos vai tentando conscientizar e mudar. Aqui eu trouxe duas imagens bem bonitas daqui da represa Atibainha, né, do reservatório Atibainha, duas imagens aqui de Nazaré Paulista, para lembrar da presença, né, do elemento água aqui no ambiente onde a gente está. E vou falar um pouquinho sobre o sistema Cantareira, né, gente? Por que eu vou entrar nesse assunto? Eu trabalho numa organização ambientalista, que é o IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas. O IP é uma organização que tem 32 anos de existência, ele nasceu lá na ECO 92, uma conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e biodiversidade, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992. E nessa história, né, nessa longa trajetória de 32 anos, não é fácil ser uma organização ambientalista no Brasil, mas a gente está aí, sobrevivendo. Nós desenvolvemos muitos projetos, temos projetos na Amazônia, no Pantanal, no sul da Bahia, né, na Mata Atlântica. Na Mata Atlântica nós estamos no sul da Bahia, aqui na região do Cantareira e também no Pontal do Paranapanema, que é aquela divisa do estado de São Paulo, que tem Paraná ao sul e Mato Grosso do Sul ao norte, assim, uma pontinha ali do estado de São Paulo. E esse território que eu estou mostrando para vocês, chamado Sistema Cantareira, é um pedacinho muito pequeno do estado de São Paulo, que representa 0,5% do território apenas, e pega também um pedaço bem pequenininho do sul de Minas. Ou seja, esse território ele abrange 8 municípios, um pedacinho de cada município ali no sul de Minas, que são Extrema, Itapeva e Camanducaia. E aqui no estado de São Paulo, o Sistema Cantareira abrange Nazaré Paulista, Piracaia, Joanópolis, Bragança Paulista e Mariporã, que são os municípios onde estão as represas, né, os reservatórios do Sistema Cantareira. A gente até consegue ver esses reservatórios aqui, ó. Aqui é o Jaguari Jacareí, né, que fica em Bragança Paulista, Reservatório Cachoeira, Reservatório Atibainha, que é esse aqui em Nazaré Paulista, e a represa Paiva Castro em Mariporã. Bom, e há mais ou menos uns 14 anos, os pesquisadores do IP, que ficam aqui em Nazaré Paulista, e a sede do IP é aqui em Nazaré Paulista, os pesquisadores começaram a fazer um mapeamento, um estudo detalhado, usando imagens de satélite muito precisas, sobre o uso do solo nesse território, né, nessa região chamada Sistema Cantareira. E aí o que foi diagnosticado é que a gente tem 46% do território usado com a criação de animais, né, com pastos, mas esses pastos são muito degradados, pastos de baixa qualidade, né, onde os animais não se alimentam bem, tem uma produtividade muito baixa no rebanho. A gente tem 3% de água, que são os rios, né, os córregos, rios e os lagos, que são as represas. Temos uma proporção bem considerável de eucalipto, que é uma árvore exótica, né? Não é uma árvore nativa aqui da Mata Atlântica. Ela foi introduzida no Brasil já há muitos anos e é plantada em muitos dos municípios da região do Cantareira com diferentes finalidades. Por exemplo, eucalipto nos municípios do sul de Minas, eles são plantados com manejo sustentável. Eles são eucaliptos, são plantações de eucalipto certificadas, porque o destino dessa madeira, dessas árvores, né, é a produção de celulose, a produção de papel, né? Então, é um eucalipto certificado com um manejo sustentável. No entanto, aqui em Nazaré Paulista, o destino do eucalipto que é plantado aqui não é para a produção de papel, portanto, não é um eucalipto certificado, ele não tem um manejo sustentável, em muitos casos ainda se usa fogo no manejo desses eucaliptos,
E eles são, o destino deles são os fornos de pizza, principalmente em Guarulhos, São Paulo, os municípios da região metropolitana, que usam madeira para acender forno a lenha, eles compram o eucalipto daqui de Nazaré Paulista. E a gente tem também uma proporção considerável, né, aproximadamente 35% de floresta. Essa floresta é mata nativa, mata atlântica, como a gente pôde ver no passeio hoje, e é só olhar com um pouco mais de atenção à paisagem, a gente ainda vê alguns fragmentos de mata nativa, fragmentos de mata atlântica. Quando a gente olha a paisagem e vê que as árvores são todas iguais, isso não é mata atlântica, tá, gente? Isso é plantação de eucalipto, quando as árvores são todas iguais. Quando a gente olha a paisagem e vê árvores diferentes, de formatos, cores e tamanhos diferentes, essa sim é a Mata Atlântica, que tem uma altíssima biodiversidade. E mais uma informação bem importante sobre o sistema Cantareira, gente, além daquela que eu mostrei anteriormente, que é do uso e ocupação do solo, essa imagem aqui mostra um dado bem alarmante, né? A cor do mapa, ó, o limite do Cantareira é essa linha amarela. E as cores dentro do mapa mostram a renda média familiar. Esses aqui são dados do censo ainda de 2010. Mas essa predominância do verde escuro, gente, significa que a renda média de muitas famílias dentro do Cantareira é menos que um salário mínimo. Ou seja, um território muito pobre, um território de produtividade agrícola, no caso aqueles 46% de pastagem, uma produtividade baixíssima, que coloca essas pessoas numa situação de vulnerabilidade muito alta. Apenas os pontos vermelhos aqui, pessoal, do mapa, que são poucos, olha, bem poucos, são territórios onde as pessoas, né, as famílias ganham os cor de laranja e o vermelho, são os pontos onde as famílias ganham mais do que um salário mínimo. Então, esse é um dado muito preocupante, porque coloca esse território, que é tão importante para a produção de água, né? Essa floresta, esses 35% de floresta que a gente ainda tem aqui, que garantem a conservação das nascentes, que garantem a infiltração de água no solo, para que a gente ainda tenha os reservatórios cheios, ou parcialmente cheios. Se essas famílias, né, que têm ainda propriedades rurais, continuarem com essa produtividade tão baixa, elas vendem a propriedade e vão embora daqui. Essa é a nossa preocupação. Quem anda aqui por dentro de Nazaré Paulista, entra nos bairros, é muito comum ver placas como essas aqui, olha. Vende-se chácaras, terrenos, sítios. Muitas vezes essa venda é uma grilagem de terras, né? São terras públicas que são vendidas como lotes, né? Pequenos lotes, mas às vezes até dentro de unidades de conservação. Isso é muito sério. Mas as propriedades rurais mesmo, em que as pessoas se dão conta que estão no vermelho, que estão já há muito tempo produzindo muito pouco, né, por conta da qualidade da produção ali no local, elas acabam cedendo à especulação imobiliária, porque a gente está muito perto de grandes centros urbanos. A gente está muito perto de São Paulo, a gente está muito perto de Campinas, do Vale do Paraíba, muito perto de Guarulhos, né? Tem uma estrada que passa por dentro aqui de Nazaré Paulista, que conecta a cidade ao município de Guarulhos em 30 minutos no máximo, né? Então, claro, o cenário é lindo, né? Um ar puro, um ambiente super gostoso, todo mundo quer vir morar aqui. As pessoas querem vir morar aqui, trazer as suas famílias para cá e continuar trabalhando em Guarulhos, ou em São Paulo, ou em outros lugares aqui próximos. Então, a especulação imobiliária aqui é uma ameaça ao uso do solo, à impermeabilização. Porque o solo, gente, para ele continuar provendo água, ele precisa estar permeável à chuva, ele precisa receber a água da chuva e ter condições de receber essa água da chuva. Quando a gente perde a característica rural, né, aquela característica de produção, e o solo é impermeabilizado para a construção de condomínios de casas, por exemplo, a gente perde a recarga hídrica do sistema, e isso é muito preocupante.
né? E aí que entra um dos projetos do IP que atua aqui no território, que se chama Projeto Semeando Água. O nome é bem sugestivo porque é isso mesmo que a gente faz, né? A gente usa o plantio de árvores e a implantação de sistemas produtivos sustentáveis para fazer com que esse solo continue produzindo água, continue retendo a água da chuva e recarregando as nascentes, né, o lençol freático e as nascentes dos rios. Eu trouxe essa imagem só para mostrar, né, que o solo pavimentado, né, solo todo asfaltado, cimentado, a água não tem para onde infiltrar. Quando chove, e agora as chuvas torrenciais são uma realidade, a água tem que escorrer para algum lugar, gente. Se o solo está todo pavimentado, não tem para onde escorrer. É aí que acontecem as inundações, né? Muitas pessoas perdem os seus bens, a sua casa, por conta das inundações. Por quê? Porque a água não tem para onde ir se o terreno está todo pavimentado. Ao passo que se a gente tem as margens, né, dos mananciais protegidas por floresta, que é o que a gente chama de mata ciliar, aí sim, aí a gente tem a permeabilidade do solo. Não é nem pelas árvores, gente, mas sim pela quantidade de folhas, galhos que caem no solo e que formam uma espécie de uma esponja permanente. Quem já andou dentro de uma mata sabe disso. Quando a gente anda dentro de uma floresta, a gente nunca pisa direto na terra. A gente pisa num colchãozinho de folhas, galhos, cadáveres de animais, né, de insetos, fezes e tal. E esse colchão, essa esponja natural, ela é super importante, porque a água da chuva bate nas árvores, perde força, né, porque bate nas folhas ali, dá uma quebrada naquela força, ela cai em gotas menores no chão, molha essa camada de matéria orgânica, que aqui a gente chama de serrapilheira, e aí essa água vai penetrando aos poucos no solo, vai penetrando devagar, não carrega solo para dentro do manancial, porque isso também é ruim. Quando as margens dos rios estão sem florestas, elas estão desprotegidas, a água da chuva bate com força, tira camadas do solo, né, tira partículas de terra, arranca essa terra e isso tudo escorre para dentro do manancial. E vem parar onde? Vem parar dentro da represa, né? Então isso vai deixando o reservatório cada vez mais raso, vai fazendo com que o reservatório perca a sua capacidade de armazenamento de água. Então, na época das chuvas, corre o risco de inundação. E ao longo do tempo vai perdendo também a resiliência, né? Porque a gente olha para a represa, hoje de manhã me perguntaram, mas qual é a profundidade aqui, né? Não é tão fundo, pessoal, porque em 2014, quando a gente teve aquela estiagem super grave, a gente viu que a represa não é tão funda assim. E ela recebe muita terra, muito sedimento de todos os córregos e rios que estão desprotegidos aqui no território, ou seja, que estão sem a mata ciliar, que protege e que ajuda a água a infiltrar no solo e recarregar os lençóis freáticos. Um dos trabalhos do projeto Semeando Água é exatamente esse, né? O reflorestamento de mananciais que protegem a água. Então a gente planta árvores em pontos estratégicos aqui dentro do sistema Cantareira, às vezes em propriedades particulares, às vezes em terras públicas, mas são pontos estratégicos para proteger a água. Proteger nascentes, proteger mananciais, né? Aqui é muito comum, essa imagem fomos nós que criamos no projeto Semeando Água, e é muito comum a gente ver essa realidade aqui, né? De propriedades rurais com muita erosão. A erosão nada mais é do que perda de solo, né? Cada vez que chove, parte dessa terra escorre junto com a água e cai dentro do manancial. As nascentes desprotegidas, né? Sem floresta, então isso gera uma vulnerabilidade muito grande para a nascente. As nascentes ficam... É muito fácil a nascente secar numa situação dessas. Uma produtividade muito baixa, uma diversidade de produção também muito baixa. A gente tem muitas propriedades onde o proprietário aposta em um único tipo de produção, e geralmente é o gado leiteiro ou de corte, mas os pastos são pobres, então a produtividade tanto de leite como de carne também não é boa,
né? Não é uma garantia de renda, assim, legal para eles terem. E aqui a gente tem a imagem do que a gente considera uma propriedade ideal, né? Uma propriedade onde você tem um manejo ecológico da pastagem, você tem a nascente protegida, você tem a reserva legal, que por lei toda propriedade rural precisa ter, né? Além de proteger a área de preservação permanente, que é ali em volta da nascente, ela precisa ter uma porção da propriedade também, que é uma floresta, tem que ser a floresta nativa do local. Então, a gente tem reserva legal na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado e na Mata Atlântica, onde nós estamos, com proporções diferentes, e que pode ser explorada economicamente. Não é porque são árvores que elas nunca vão poder ser exploradas economicamente. Elas podem ser exploradas economicamente. O que não pode é desmatar tudo. Mas você pode extrair frutas nativas, você pode extrair óleos essenciais, você pode extrair madeira da reserva legal. O que não pode é desmatar tudo, né? Deixar a reserva legal pelada, sem nenhuma árvore. Mas tem várias atividades econômicas, florestais, não madeireiras e até uma porção menor de madeira que pode ser extraída da reserva legal. Então é isso, né? O que a gente sonha para o Cantareira é que os proprietários rurais fiquem aqui, não vendam as suas propriedades, fiquem aqui, mas melhorem, né? Tenham um ganho significativo de produtividade, diversificando a produção e trabalhando de uma forma ambientalmente correta. Então, como é que a gente faz isso, né, no Cantareira? Aqui, só mais um slide para mostrar como a mata ciliar protege a água, né? Evita que o lixo caia na água, evita que ocorra a erosão, né? Só para reforçar. Mas a forma como o projeto Semeando Água atua nas propriedades rurais é exatamente propondo a esses proprietários, né? Por favor, não venda seu sítio, não venda sua propriedade. Vamos te ajudar a fazer um planejamento ambiental da propriedade. E esse planejamento ambiental, gente, ele está previsto em lei, os proprietários têm mesmo que fazer. Então, o IP entra e faz o planejamento para esse produtor rural, para esse proprietário, e se ele quiser, se ele autorizar, a gente também faz algumas benfeitorias na propriedade. Que benfeitorias? A gente pode recuperar a APP, né, plantar árvores no manancial que existe na propriedade para proteger a água. A gente pode propor culturas agroecológicas, né, agroflorestais. Eu trouxe essa imagem aqui, que é uma espécie de uma charge, né, mostrando algumas coisas que a Ana Maria Primavesi, uma agrônoma, que é a mãe da agroecologia, né, a agrônoma que é precursora da agroecologia aqui no Brasil, e ela traz alguns pontos super importantes, né? O segredo da vida é o solo, tudo está interligado. Não existe ser humano sadio se o solo não for sadio, porque do solo dependem as plantas, a água, o clima e a nossa vida. A gente não pode esquecer que todos os nossos alimentos vêm do solo, e se o solo está contaminado, se o solo está empobrecido, os alimentos também vão estar. E nós também estaremos, né? Com poucos nutrientes e assim por diante. Então, ela que é a precursora da agroecologia no Brasil, ela traz ensinamentos que a gente usa muito para convencer os proprietários rurais a fazerem o planejamento ambiental da propriedade e converterem, né, o seu sistema produtivo, que ainda é um sistema muito antiquado, para um sistema produtivo que seja agroecológico, né, que tenha princípios da agroecologia para que melhore a produção. O solo precisa estar preparado para receber água, né? Eu trouxe essa imagem para mostrar o ciclo da água, para a gente relembrar, né, esse assunto que todo mundo estuda lá na escola, nos anos iniciais, né, no ensino fundamental, que a água evapora, né, gente, com o calor, forma as nuvens, as árvores realizam um fenômeno que se chama evapotranspiração, então as árvores também colocam muito vapor d'água na atmosfera. Esse vapor d'água sobe, 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 quando ele encontra uma frente fria, ocorre a formação das gotículas, né, das gotas de chuva, ocorre a precipitação,
E aí essa chuva, gente, ela pode ter vários destinos diferentes. Ela pode simplesmente fazer um escoamento superficial, escorrer no relevo, ou ela pode infiltrar. O correto é infiltrar, porque daí ela recarrega o lençol freático ou o aquífero, que é onde a água fica armazenada por muito mais tempo. Tá certo? Então, o ciclo da água está aqui para a gente lembrar o seguinte: não é que está faltando água no planeta, gente. A água do planeta Terra é sempre a mesma. Desde que o planeta existe, não vem água de outro planeta para cá, e também não tem um ralo por onde sai a água da Terra e vai embora para o espaço. Isso não acontece. A água é sempre a mesma. Então, com essa quantidade crescente de seres humanos no planeta, né, somos 8 bilhões de seres humanos, a gente precisa cada vez mais olhar para esse ciclo e trabalhar a favor dele e não contra ele. Porque senão falta água mesmo. Senão não vai ter para todo mundo. Lembrando que a gente precisa colocar água boa, limpa, potável dentro do nosso organismo, mas ninguém consegue devolver água limpa para o ambiente. A gente sempre vai devolver água suja. Bom, quando o solo está permeável e a água infiltra, ela abastece os lençóis freáticos que afloram na forma de nascentes e alimentam lentamente os rios. Simples assim. Ou a gente trabalha a favor do que a natureza sempre fez, ou a gente vai ter, já temos e vamos ter cada vez mais sérios problemas de abastecimento de água. Vamos ter cada vez mais desigualdade e injustiça social pela água, né? Começando pela água. E aqui essa imagem é sempre bonitinha para lembrar, né, que folha seca não é sujeira. Folha seca tem que ficar em cima do solo, gente. Folha seca precisa cobrir o terreno. Um dos princípios, um dos principais conceitos em agroecologia é esse: o solo precisa estar permanentemente coberto de folhas. Porque isso ajuda a segurar a umidade no solo, né? Quando a gente tem esses dias, né, super secos, uma incidência de sol muito grande, se o solo está coberto de folhas, a evaporação, a perda de água para o ambiente é menor. As folhas ajudam a segurar a umidade nas raízes das plantas, que é onde a água precisa estar. Toda planta absorve água pela raiz e não pelas folhas. Então, a cobertura do solo é super importante. Essas folhas que cobrem o solo, elas vão sofrendo o processo de decomposição, porque são folhas mortas, né? Então, elas vão se decompondo lentamente, elas trazem nutrientes, né? A decomposição dessas folhas colocam cada vez mais nutrientes do solo e, de quebra, ajudam a reter a umidade. Então, essa é uma prática agroecológica super importante. Bom, outro princípio da agroecologia, né, que a gente tenta convencer os produtores aqui da região a adotar, é a agrofloresta, né? São os sistemas agroflorestais. Então, eles podem continuar produzindo alimentos ou criando seus animais, né? Tem muita gente aqui que gosta de criar gado, só que eles vão criar esses animais ou produzir os alimentos de uma forma muito mais diversa, com plantas nativas da Mata Atlântica que trazem diversidade ao sistema. Então ele vai deixar de ser um monocultor, né, aquela pessoa que produz só um tipo de produto ou serviço, e vai passar a ter uma segurança alimentar muito melhor, porque essa diversidade de espécies que ele vai ter na propriedade vai trazer uma diversidade também de alimentos ali para a família, para os animais, então para a biodiversidade também é muito bom, né? E ele vai diminuir a dependência de insumos externos, porque assim, gente, monocultura é uma coisa que não combina com o Brasil. O Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do planeta, é o país mais biodiverso que existe. E aí, quando você tira essa biodiversidade, seja no Cerrado, na Amazônia, na Mata Atlântica, em qualquer bioma, você tira, você limpa lá 1.000 hectares. 1.000 hectares são 1.000 campos de futebol, é muita terra. Você limpa um terreno desse tamanho, gigantesco, onde tinha ali centenas, milhares de espécies diferentes.
Você deixa o terreno absolutamente limpo, sem nada, e planta apenas um tipo de planta, seja soja, milho, feijão, seja o que for, mas você planta uma espécie só, o que acontece? A biodiversidade fica tentando voltar o tempo todo. Porque, gente, é o país mais biodiverso do planeta e tem condições muito boas. Tudo que se planta aqui se produz, porque o nosso clima é bom, porque a gente tem bastante água, né? A gente tem solo fértil. Então, só que é uma briga desleal com a natureza, né? Porque se você limpa um terreno gigantesco e planta uma única espécie, todas as outras que são daquele bioma, elas ficam o tempo todo querendo voltar. Então, é uma briga eterna com insetos, é uma briga eterna com fungos, é uma briga eterna com plantas daninhas, né, que são indesejáveis ali no meio da plantação, mas elas ficam o tempo todo brotando, querendo nascer no meio do milho, do feijão, da soja, seja o que for. Mas por quê? Porque o nosso país é assim. É a nossa biodiversidade tentando voltar, tentando ocupar o espaço que é dela. E aí, quem trabalha com monocultura se torna um produtor altamente dependente de insumos externos. Ele é altamente dependente de defensivos agrícolas, né, que são inseticidas, herbicidas, fungicidas, para matar aquilo que está atrapalhando a plantação. Ele se torna altamente dependente de adubo, porque se ele planta um produto só, uma planta só, colhe, planta de novo, colhe, planta de novo, colhe, planta de novo, essa planta, ela está sempre consumindo os mesmos nutrientes do solo, que são aqueles nutrientes que ela precisa para crescer. É diferente de quando você tem o bioma, você tem a floresta, que você tem vários tipos de plantas diferentes, cada uma usando nutrientes diferentes e devolvendo também, né, com as folhas que caem, as plantas que morrem e tal, devolvendo também esses nutrientes para o solo. Um monocultor, ele não entende isso, ele não faz isso. E aí ele fica altamente dependente de adubo, porque ele está sempre plantando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Ele desgasta o solo, né? Então é uma prática que a gente considera super antiquada, né? A agricultura convencional, ela não tem nenhuma modernidade nessa forma de produção. E o que a gente propõe para os agricultores aqui da região são os sistemas agroflorestais. Porque no sistema agroflorestal, ele tem essa independência. Como ele vai trabalhar com alta biodiversidade, ele não tem nenhuma dependência de insumos externos, nem de adubação, porque ele produz o próprio adubo na propriedade, adubo orgânico, e ele fica independente também de defensivos agrícolas, porque ele não precisa, ele sabe lidar, ele sabe manejar a biodiversidade na propriedade. E o que é mais importante, ele não contamina o solo e também não contamina a água. Aqui na monocultura, essas substâncias todas, que muitas vezes são tóxicas, que são aplicadas na plantação, quando chove, elas escorrem para o manancial mais próximo e contaminam a água. E a gente tem provas disso, de que ocorre essa contaminação. Esse animal aqui é um querido do IP. A anta, apesar da gente não ter aqui nesse território, né, na região sudeste aqui, na região do Cantareira, nós não temos anta, ela é o maior mamífero terrestre brasileiro e ela é amplamente espalhada aí por diversos biomas. E é para falar de uma reportagem muito triste, porque elas estão contaminadas no cerrado, contaminadas com defensivos agrícolas. E aí você fala, poxa, mas as antas, né, na natureza, elas comem o quê? Elas comem frutas das árvores nativas. Elas são grandes jardineiras das florestas, porque elas comem essas frutas, muitas que têm sementes pequenas, elas engolem, e depois que essas sementes passam pelo trato digestivo da anta e de outros animais também, só depois de passar pelo trato digestivo e sair nas fezes desses animais, é que essas espécies de árvores germinam e geram outras árvores. Então a gente fala que as antas, elas são jardineiras das florestas, porque elas comem muitas frutas, defecam bastante e, consequentemente, plantam muitas árvores.
E se elas estão contaminadas com defensivos agrícolas, gente, não é porque elas entram na plantação para comer milho, para comer soja, para comer cana-de-açúcar. Elas não se alimentam disso, mas elas bebem água. Elas precisam beber água, elas entram nos rios, elas são exímias nadadoras e elas se contaminam na água. E se elas estão contaminadas, provavelmente também nós estamos, porque nós também bebemos água, né? E aqui a gente tem eu trouxe algumas imagens de pesquisadores do IP, né, capturando antas, as armadilhas, elas são imensas, são estruturas muito complexas para capturar um animal desses. Na captura, eles sedam o animal, essa sedação dura cerca de 40, 45 minutos, mas é o tempo suficiente para extrair as amostras de sangue, pele, pelo e mandar para o laboratório fazer essa análise para saber que tipos de substâncias estão presentes no organismo das antas. Isso aqui, gente, essa pesquisa começou quando a Patrícia Médici, que é a pesquisadora do IP responsável por esse trabalho, ela começou a fazer necrópsia de cadáveres de antas atropeladas nas rodovias no Mato Grosso do Sul. Ela mora lá, em Campo Grande. E tem muitas estradas que cortam plantações gigantescas, né, de soja, de várias monoculturas, e muitos animais, infelizmente, são atropelados nessas rodovias. E ela, inconformada com isso e querendo chamar atenção para os atropelamentos desses animais, ela começou a montar tendas mesmo na beira da estrada para chamar atenção mesmo, sabe? E fazer a necrópsia ali, colher alguns tecidos das antas atropeladas. E foi aí que ela descobriu, ela começou a mandar para o laboratório e descobriu que os animais estavam contaminados. Ao fazer a dissecação do cadáver, é visível o fígado aumentado, os rins doentes, por conta da contaminação de agrotóxicos. E agora a pesquisa está envolvendo os seres humanos também, né? Existem pessoas que estão se cadastrando, autorizando a coleta de sangue, tecidos, para verificar a contaminação por agrotóxicos, e tem uma proporção, sim, de pessoas contaminadas. Isso é muito triste, né, gente? Porque nesse cenário que a gente está vivendo de mudanças climáticas, a gente sabe que a monocultura, ela não é algo que a gente vai continuar fazendo em médio e longo prazo. Na verdade, a gente já devia parar agora com isso, porque traz muito mais prejuízos ao meio ambiente e à grande maioria das pessoas, porque quando você tem uma água contaminada, você tem milhares ou milhões de pessoas prejudicadas. E quem, de fato, está ganhando com essa prática de monocultura é um grupo muito pequeno de pessoas, que já são muito ricas e continuam ganhando bastante dinheiro, mas esse dinheiro não circula, esse dinheiro fica nas mãos de pouquíssimas pessoas. E os prejuízos socioambientais estão distribuídos amplamente para uma quantidade muito maior de pessoas, né? Então, a agricultura regenerativa, que é o sistema agroflorestal, que é a agricultura orgânica, né, práticas que são regenerativas, elas podem, inclusive, ajudar a reverter esse aumento de temperatura do planeta, né? O que a gente chama de aquecimento global. Por quê? Nas práticas agroecológicas, a gente tem mais carbono entrando no solo do que saindo. Quando você traz mais biodiversidade para o seu sistema produtivo, você tem uma alta taxa de fotossíntese, você tem as folhas recobrindo o solo, então você tem muito mais carbono entrando no solo do que saindo. Mas quando você tem uma agricultura convencional, uma monocultura, você faz o contrário, você tem mais CO2 saindo do sistema produtivo do que entrando. E a gente sabe que o CO2, né, o gás carbônico, é um dos principais gases de efeito estufa e quanto maior a concentração dele na atmosfera, mais quente o nosso planeta fica. Então, é bem importante, a gente considera bem importante esse trabalho aqui na região do Cantareira, não apenas para a conservação da água, mas também como forma de mitigar o aquecimento global. E, por fim, já falei bastante, né? A gente tem aqui a tirinha do Armandinho que saiu essa semana, que é uma reflexão sobre tudo isso, né? Secas, enchentes, tornados, ondas de frio e de calor.
cada vez com maior frequência e intensidade. O aquecimento global e suas consequências são fatos, acreditando você ou não. É incrível, mas a gente ainda tem pessoas que não acreditam, mas é verdade, gente. Eu não queria ser mensageira, né, trazer mais notícias, mas é verdade. E aqui também é uma pessoa que eu admiro muito e que traz reflexões muito importantes em relação a como o ser humano enxerga e se coloca em relação à natureza, né? Ele é uma liderança indígena e os indígenas trazem uma concepção muito diferenciada, né? Eles têm uma relação muito diferente com o meio ambiente do que a relação que o homem branco tem, né? Que a cultura ocidental tem. Então ele fala assim, olha, o homem branco acha que o ambiente é recurso natural. E é muito comum a gente usar essa expressão, né? Ah, porque os recursos naturais, a água é um recurso natural, né? Então, o homem branco acha que o ambiente é um recurso natural. É como se o planeta fosse um almoxarifado, onde você vai lá e tira as coisas, vai lá e vai pegando. Ah, vamos ali na represa e vamos pegar água, ou vamos ali naquele terreno e vamos pegar madeira, né? Como se fosse um grande almoxarifado. Mas para os indígenas, essa relação é diferente, né? Para o indígena, o ambiente é um lugar onde você deve pisar suavemente, porque está cheio de outras presenças, né? Então, tem muita gente aí falando que o futuro é ancestral, né? A gente tem até aquele DJ famoso, o Alok, que lançou aí uma playlist, né, que ele gravou com indígenas, fazendo um mix com músicas indígenas, é muito interessante, inclusive, recomendo que vocês ouçam. E o nome é esse, o futuro é ancestral. Por quê? Porque ou a gente olha para essa relação ancestral que os povos originários têm com a natureza e começa a fazer como eles fazem, ou o futuro não vai ser legal. A gente está caminhando para um futuro pior do que a gente está encontrando hoje. E olha que os últimos dias têm sido bem difíceis, mas a tendência é só piorar se a gente não refletir sobre essas duas tirinhas que eu coloquei aqui para vocês. O aquecimento é um fato e a gente precisa respeitar mais a natureza. E é isso, muito obrigada. Obrigada.